eu falar das dificuldades que estamos todos vivendo, em todos os sentidos. Mas foi no dia 3 deste mês. Foi no dia 3 deste mês. Baiana, mas estava em Belo Horizonte. Na casa do noivo. Estudante de medicina. O ano passado, ela foi Miss Ilhéus. Linda menina. O noivo saiu e ao voltar, ela estava pendurada pelo pescoço por um cinto do lado de fora da janela. Disse o noivo que pediu um tempo para que ela cuidasse da depressão. Ela vinha deprimida. A depressão tem se estabelecido nos dias atuais como sendo um problema de uma gravidade sem precedente. Ou nós estamos ou conhecemos alguém que esteja passando pela depressão. Há estudos que dizem que são mais de 400 milhões de pessoas no mundo sofrendo por depressão. Um estudo realizado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, levando em consideração padrões de comportamento, realizações, alegrias, tristezas, de 18 países, para oferir o grau de depressão, o Brasil ficou em primeiro lugar. O Brasil ficou em primeiro lugar. Isso significa que mais de 10% dos brasileiros sofrem por depressão. Agora vocês vejam que coisa alarmante, divulgado pelo jornal O Estado de São Paulo. Em 16 anos, entre doenças geradas pela depressão e o suicídio, houve um aumento de 705 vezes em 16 anos. Entre problemas associados à depressão e o suicídio, houve no Brasil um aumento de 705 vezes. Motivos se buscam, estudos são realizados, e há uma coisa que se tem como certa no processo de depressão: a tensão associada ao estresse do dia a dia faz explodir nos nossos corpos um hormônio ruim, o cortisol. E a sua circulação um tempo muito longo gera diversas conturbações mentais, inclusive em bloqueios de hormônios relacionados ao prazer,
como a dopamina, a serotonina. Pesquisadores dizem que o cortisol em grande quantidade no nosso organismo tem nos impedido de buscar as coisas, os momentos, as pessoas que nos dão prazer. E se nós formos olhar, nós fazemos um pouco isto. Fazemos um pouco isto. Estamos ficando mais tempo em casa. Se alguém sugere, olha, vamos ali comer uma pizza, não, vamos pedir. Peça pelo iFood. Aí você fica. E aquilo não gera a possibilidade de visualização de nada. Você come sua pizza com a pessoa que está ali. Geralmente você troca algumas ideias do tipo, a sua tá boa? Aí a pessoa diz, mais ou menos. E a que você escolheu tá? Também, mais ou menos. Aí você vai perceber se veio o ketchup suficiente. Se não, você vai reclamar para isso. Só 4 pacotinhos. Talvez nesse momento você esteja acompanhando uma série da Netflix. Aí você continua vendo a Netflix. E a pessoa fica ali do seu lado, também vendo a Netflix. A depender de quem seja, se comeu a pizza com Coca-Cola, vem aquele som. Esquisito. A depender da sua sensibilidade, você vai olhar. A depender da pessoa, vai, desculpe. E aí você vai sentenciar. Amanhã é dia de trampo, né? Melhor é dormir. Vamos dormir. É assim que começa a tristeza na vida. E vamos começar já agora a fazer a diferenciação entre tristeza e depressão. A tristeza começa exatamente por esta falta de ânimo. A tristeza começa exatamente com esta falta de interesse de se buscar o seu prazer. E você não vai se dando conta, essa tristeza vai se estabelecendo. E segundo, ainda na visão dos estudiosos do comportamento humano, se essa tristeza ultrapassar 2 semanas, esteja certo, você está depressivo. 2 semanas. Eu estou olhando aqui algumas caras e pelo jeito já estão se perguntando se depois da depressão vem o quê? Porque muitas já estão dizendo que já passaram das 2 semanas. Depois da depressão, vem a sua vida, como ela está precisando de uma renovação. Meus amigos, a tristeza é humana, é natural.
A tristeza é humana, é natural. E ela é pontual. Você fica triste com a resposta mal dada de um filho, de um marido, de uma esposa. Você fica triste por alguma coisa que você idealizava, buscava, se frustrou e depois ficou triste por não ter conseguido. Tudo isso faz parte da nossa vida. É possível que num dia só fiquemos tristes algumas vezes. Mas a diferença está que a tristeza é sempre pontual. E ela se estabelece em cima de momentos passageiros. Pronto. Vai passar. A tristeza, portanto, é algo que gera até em você uma vontade de sair dela. E hoje eu não estou muito bem não. Eu vou lá na Cidade da Luz. Então gera a disposição de modificar o quadro, diferentemente da depressão. A depressão gera o aprofundamento da situação. E aquilo que eu sempre digo aqui, muitas vezes os amigos, imbuídos de estímulo, chega para o deprimido, a deprimida, bora, me reaja. Bora, descobre, vamos lá. E só piora a miséria. Deixe de fazer isso. Você não está ajudando ninguém com isto. Porque a pessoa está doente. Ela não está naquela situação pelo prazer de estar. Interessante que a tristeza pode gerar um ganho secundário. Como a tristeza gera um ganho secundário? Você pode fazer aquela manha com a tristeza. Não está afim não. Aí a pessoa vai insistir. Mas não me sentindo bem não. Sim, mas olhe, vá você. Vai lá para a Cidade da Luz, vai você. Mas não olhe para ninguém não, viu? Então tá, eu vou. Vai mesmo, vai. Então a tristeza gera um ganho secundário, não é? A pessoa pode se aproveitar da tristeza, né? E aí, mas a depressão não. A depressão abafa, anula, gera inanição moral. E é claro, existem muitos estudos, né? Um dos fatores é esse cortisol em abundância no dia a dia, mas não podemos descartar as questões bioquímicas, não é? Há pessoas que têm necessidade, inclusive, de uma medicação para regularizar o seu processo. Há também a possibilidade de herança genética. Essa herança genética é infalível. É infalível. Eu me lembro que uma vez eu disse a meu pai, porque nós três somos hipertensos, nós três temos intolerância à glicose, meu irmão mais velho já é diabético. Nós três, iguaizinhos, tivemos já problemas de hérnia, coisa e tal. Aí uma vez eu virei para meu pai e disse, mas meu pai, vou dizer uma coisa, viu? O senhor, além de não deixar herança nenhuma, de din-din, nada,
ainda nos deu essa herança genética miserável. Ele olhou para mim e disse assim: só 50%, os outros 50% são de sua mãe. Aí eu fingi que não ouvi, porque eu não ia botar culpa nenhuma em minha mãe de nada. Então, há a possibilidade desta questão genética, fatores ambientais, gerando a impotência que consegue manter a tristeza e se aprofunda na depressão, a violência do lugar onde você mora, a pobreza, fatores ambientais podem estabelecer também, não é? E meus amigos, interessante que há um fator que geralmente pode preponderar, e aí é que nós vamos ver como somos despreparados para a vida. Algo que nos acontece, que é irreversível e que não tem como ser mudado. Há pessoas que diante desta muralha, em si mesma, se recolhe, e a tristeza que deveria ser por algo pontual, uma doença, por exemplo, mas que deveria gerar o ânimo da busca da cura, estabelece uma depressão. E aí, esta pessoa não apenas vai em busca da cura daquela questão específica, como passa a se auto-sabotar e a se envenenar. Porque o deprimido se envenena. Meus amigos, há um departamento de estudo da depressão da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, conduzido por um PhD, Gerard Sanacora, que ele chega a dizer o seguinte: bom seria, olha o que Sanacora diz, bom seria que a depressão só deixasse doente a mente, mas a depressão está atacando o coração, as articulações e o pior, o sistema imunológico. E diz Sanacora, dirige, repito, um departamento na Universidade de Yale, responsável pelo estudo da depressão. E o pior, diz ele, qualquer doença em um depressivo é 10 vezes pior de cura do que numa pessoa sem depressão. 10 vezes. Ou seja, um depressivo, para se curar de uma gripe, precisa de 10 vezes mais tempo do que uma pessoa sem depressão. Meus amigos, isso é muito sério. Porque isso representa destroçamento de vida. Isso representa ceifar a qualidade de vida. Ah, mas Medrado, e as depressões por questões, por exemplo, do desemprego, problema de saúde, torno a dizer, é a mesma coisa. É circunstancial.
E não necessariamente irreversível, como as doenças podem não ser, a não ser que você tenha uma, você tenha certeza de que vai morrer. E quem é que tem certeza de quem vai morrer? Tem uma senhora que me procurou aqui, nunca mais a vi por aqui, porque ela virou para mim e disse: Medrado, ô Medrado, olha, eu tenho 6 meses de vida que meu médico me falou, eu faço o quê? Aí eu, minha senhora, aí eu fui assim, como quem não quer nada, querendo saber, sabe, o Valdo Jorge, se ela tinha assim, algum recurso para sugerir assim, a Cidade da Luz, assim, sabe, assim, alguma coisa assim, um teste, mas assim, como não quer nada, assim, eu fui assim, sim, a senhora se tem herdeiros, tem que pensar, aí ela sorriu, aí virou assim, Medrado, eu estou lembrando aqui da hora da sacolinha, eu disse, mais ou menos por aí que eu estava assim pensando, sabe. Meus amigos, ela não morreu ainda não. Não morreu não. Nunca mais eu a encontrei por aqui. Mais uma vez eu a vi no shopping. Estava bonita, assim, arrumada. E foi muito engraçado. Porque ela chegou para mim e falou assim: oi, Medrado, tem lembranças de mim? Eu fiquei assim, procurando. Mas é porque eu não estava lembrando precisamente. Ela disse: mas olhe, sou eu ainda encarnada, não é espírito não. Aí eu lembrei, eu falei assim: agora eu lembro. Eu disse: mas menina, que 6 meses demorados esses seus. Ela riu, eu disse: tá, temos que aprender a distensionar as questões da vida. Temos que aprender a distensionar. Então é claro que nós vamos ver que nesses processos surgem realmente deixa eu ver o que é que vai ser, que só depende de você, só depende de você. Você precisa se conscientizar, só depende de você. Só. Os entornos, vou falar essas besteiras que eu disse há pouco, porque não tem maiores conhecimentos, mas é você que tem que aprender a avaliar a sua vida. É você que precisa ter a vontade de dar a virada em sua vida. Só depende de você. Só depende de você. Eu fico imaginando que nesse instante algumas pessoas estão se autodiagnosticando. Será que eu tenho, meu Deus? Eu acho que eu estou triste já há mais de 3 semanas. O caminho é o médico. Nós estamos falando aqui de uma forma generalista, e daqui a pouco eu vou fazer esse confronto com as questões espirituais, para que exatamente possamos nos conscientizar desta realidade. Não adianta você estar doente e eu tomar a medicação. Não adianta. Ô Medrado, mas adianta orar? Ore. Ore para a pessoa ver se ela se sensibiliza. Mas a oração que você fizer na direção da pessoa, digamos que vai ser uma captação por parte dela de 10%. Se ela está trancada, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Vai que você consegue fazê-la se modificar. Mas tem alguns aspectos que você pode ficar atento. Interessante, tem problemas com sono, insônia. Hoje em dia, quem é que não tem problema com sono? Não é? Não, tem gente que não tem, não é? Olha, Medrado, eu deito e durmo, nada me abala. Você sabe que há um tipo de depressivo que tem muito sono?
O que não quer dizer que estar em depressão é não ter sono. Pode ser que você tenha muito sono e durma muito. Também pode ser, não é? Ah, mas olhe, Medrado, eu não fico assim, eu não sou inativo assim, eu não fico à vontade, assim, quero morrer, nada disso não. Outro equívoco. Vocês sabem que pode ter uma característica explosiva na depressão? Você pode ser muito explosivo, muito explosiva e estar em depressão. Vocês vejam que não é uma questão apenas de registro. Eu não durmo, eu não tenho reação para nada. Não. É por isso que é sempre importante, naturalmente, estar em contato com o médico para esta avaliação. Está sempre cansado, com falta de energia, pode ser um sinal. Mas também agitação em excesso, ficar pensando na festa do final de semana seguinte também pode ser. Sabe aquela pessoa muito agitada? Pode estar depressiva também. Vocês vejam que olha aquela borboletinha. Vocês vejam que porque é a mesma amarelinha, né? Vocês vejam que os extremos. Então, toda vez que você estiver em um desses extremos, pare para pensar. Os budistas já falam, e com precisão, que o equilíbrio está no meio. Nem tanto o mar, nem tanto a terra. Vocês querem ver uma outra coisa que pode ser vista? Vocês tomem muito cuidado com o que vocês fazem na vida. A culpa pode ser um forte desencadeador de um processo depressivo. Aquela culpa que corrói. Aquela culpa por algo que você fez e viu que deu M. Muito M. Chega a mal cheirar. Cuidado. Tente ressignificar isto. E o pior é quando você ainda tem alguém por perto que fica lembrando. Não é? Por exemplo, uma traição. Você se arrependeu, aquilo sofreu, você não queria, mas sabe, aquela velha história que vocês falam muito aqui a mim, Medrado. A carne é fraca, o espírito descarado, aí você sabe como é, não é? Interessante, falam assim, você sabe como é assim? Eu não sei não sei nada disso, não venha me colocar no seu pé de igualdade, porque eu não sei. Aí quer refazer, mas tem alguém do lado que fica lembrando, né? Eu quero lhe dizer uma coisa. Eu perdoo, mas não esqueço não. E quando percebe que no outro a culpa cresce com suas palavras, aí é que capricha. Aí fica assim, a ele o que é, amor? Alguma coisa? Não consigo esquecer o que você me fez. Pode gerar processo depressivo em quem sente a culpa. Ressignifique o momento. Você é outra pessoa. Reveja aquele instante
e as forças motivadoras não para justificar, mas para que você contextualize aquele instante, para que você visualize que não foi algo simplesmente com o objetivo. Gente, olha, nós que estamos aqui, eu não acredito que tenha ninguém aqui que faça o mal pelo prazer de fazer o mal. Que acorde e diga assim, onde eu vou fazer uma maldade. Eu não acredito nisso. Senão não estaria nem aqui. Então precisamos também entender isto, que as pessoas não se lançam a fazer o mal, ou elas fizeram o mal pelo prazer de fazer o mal, a não ser que sejam psicopatas. E aí, é claro, vamos começar a perceber o como isto pode ainda nos desestabilizar emocionalmente. Vocês sabem, nós temos 7 chakras básicos, não é? A começar pelo alto da cabeça, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o umbilical, o esplênico, o básico. Ok? Nós temos uma energia que é a grande circuladora das outras energias, chamada Kundalini, ou a energia também conhecida como da serpente. A Kundalini é a energia sexual, que pode fazer uma irmã Dulce, que é santa, como pode fazer um Hitler. Ela é a grande mobilizadora dos ideais de vida. Ok? E ela é a grande circuladora dos seus processos de vida. Cada chakra tem em si um papel, sendo que o mais importante é exatamente o chakra que fica no alto da cabeça, o coronário, né? Coronário de coroa, né? Coronário. Ele é o que capta e distribui, com o auxílio da Kundalini, que está sempre circulante, as energias para os outros chakras e as suas correspondências físicas, que geralmente são correspondências pelas posições que eu coloquei aqui. Essa energia, a Kundalini, é a energia mais terra-terra que nós temos e a mais primitiva. É a energia mais ligada ao mundo, às coisas do mundo. Logo, é uma energia que guarda uma força muito grande. Então o que acontece? No momento em que eu me fecho numa tristeza prolongada, e esta tristeza me leva a uma inanição moral, como a depressão. Como vimos aqui, ela pode ser extremada em ações explosivas, em ações aceleradas, mas de um modo geral, ela tende a lhe levar a uma apatia. Então, raciocine. Esta apatia imobiliza este circuito. Imobilizando esse circuito, a rotação, porque todos os chakras trabalham no sentido horário, menos o esplênico, que é no sentido anti-horário. Então, no momento que imobiliza, o que vai acontecer? Vai diminuir o ritmo. E aí, nós passamos a ter
dificuldade de orar, passamos a ter dificuldade de contato com as forças mais leves da vida, claro, porque estamos mais conectados com as forças mais pesadas. Não conseguimos expelir nesse sentido o que vem dos outros em peso. Ambiente de trabalho, em casa mesmo, os vizinhos. Então vocês percebam que viramos um imã de tudo aquilo que não queremos. E nos tornamos, naturalmente, um prato cheio das interferências negativas. Eles vêm para perto de nós, de canudinho, metaforicamente falando, para exatamente sugar essa energia de apatia. É igual a água parada. O que acontece com a água parada? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Daí a necessidade importante também de estarmos sempre mobilizando, tomando passe, botando em circulação essa energia pela oração, pela meditação. Tudo que vocês não gostam de fazer, o pior, tem preguiça. 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 E aí os danos a gente vai percebendo, a gente vai vendo um processo de vampirização, drenando as suas energias de criatividade, de realização. É tão interessante, me vem muito a seguinte pergunta pelo rádio: Medrado, olha, eu estou desempregado. Poxa, olha, eu estava procurando emprego, mas chegou um momento que, olha, eu até desisti, não vou procurar nada não. É tão comum isto. Claro, o pouco de energia, de movimento foi drenado. Foi drenada essa energia. E a tendência é piorar. Por isso, da necessidade de estarmos sempre buscando um momento para isto, como estamos fazendo agora. Esse momento de pensar nessas questões, porque só em pensar já quebramos. Agora as pessoas, é interessante, né, que muito dos processos de tristeza, de depressão, se nós formos buscar até as causas, a gente vê, tirando essas questões genéticas, né, aí vê que a gente favorece, né? A gente favorece porque é uma tendência humana, né? O se alentar com o sofrimento, né? Porque isso é até histórico do processo religioso, né? De alguns pregadores, a tristeza. E tem algumas pessoas que buscam mesmo. Olha, orar e vigiar, e a vigilância naquele sentido maior, não é vigilância no sentido de estar vigiando, como eu já falei aqui a semana passada, não. É a vigilância mesmo, né? Com os seus valores, com as suas condutas.